De volta com o programa Memórias do Poder Legislativo e a nossa conversa com o ex-deputado Tunico Ramos, que foi o presidente de todos os trabalhos da Constituinte Paulista, aqui da Assembleia, e disso que a gente vai falar a partir de agora. Em 88, o Congresso aprovou a Constituição Federal com muitos avanços e existiu uma determinação para que os estados aí se organizassem e fizessem as suas constituições. Nessa missão, durante essa missão, o senhor era o presidente aqui da Assembleia. E como é que foi? Durante a Constituição, eu caminhei muito ao lado do presidente Ulisses Guimarães. Acompanhei o desenvolvimento da Constituição Federal e tive o privilégio de me eleger de presidente da Assembleia de São Paulo. Com o aprendizado de Brasília, nós tentamos implantar aqui em São Paulo. Todos os estados estavam fazendo a Constituição. É importante que todos saibam que São Paulo prestou um serviço muito grande a todos os presidentes da Assembleia do Brasil inteiro. Nós tínhamos aqui um grande número de técnicos que aqui precisa render minhas homenagens ao funcionalismo desta casa. Esta casa foi de uma contribuição para a Constituição estadual, no momento que os constituintes estavam presentes, de muita valia. Daqui saiu o ensinamento para o Brasil inteiro. Agora, deputado, como é que se organizava isso? Assim, porque contando hoje, o senhor resume e a gente lembra da importância, só que na época eram muitas emendas, eram muitos desejos, né, da sociedade que o senhor tinha que organizar num documento, numa carta só. Montou-se um projeto, esse projeto foi aprovado na seguinte forma. Nós tínhamos a comissão de sistematização, 8 comissões temáticas e tínhamos o relator. Então, as comissões temáticas receberam milhões e milhões de pessoas. De todos os tipos, todos, né? Todos os segmentos. Para que tenha uma ideia, uma grandeza, Brasília, para ter 5 milhões de pessoas, tinha que andar 300 quilômetros. São Paulo, para ter 15 milhões de pessoas, era 100 quilômetros. Então, vê a facilidade desses... E além de São Paulo ser o estado mais importante da federação por causa do seu orçamento. Porque era uma época que não encaminhava nada por e-mail, então tinha que vir fisicamente. Isso, nós tivemos 652 emendas populares. Nós tivemos quase 3.000 emendas dos parlamentares. Nós montamos um processo onde a Comissão de Sistematização acolhia todas as emendas que foram discutidas em cada comissão temática. Então, depois de discutido todas essas comissões, o que era peneirado ia para a sistematização arrumava um por uma e encaminhava o relator. O presidente da sistematização foi o deputado Barros Munhoz, que fez um trabalho exemplar, um trabalho maravilhoso, e tivemos o relator, que foi Roberto Purini, e que essa Constituição de São Paulo deve muito a ele, porque ele foi a grande figura na Constituição, porque foram muitas dificuldades para que ele sanasse. Pelas emendas, por meio das emendas, né, populares e até desses ouvidos todos que vocês tinham para os anseios da sociedade, é que se resultou numa Constituição democrática, né? A população participou desse processo. Participou a tal ponto que foi aprovado que 1% do eleitorado de São Paulo pode mudar a Constituição do Estado de São Paulo. Recolhendo as assinaturas, propondo... Isso é um grande avanço. E não denigre, não diminui o legislativo. Fortalece o legislativo com uma tomada de posição dessa. E quais foram os avanços dessa Constituição, deputado? Conta pra gente. Tem algumas, eu não lembro todas, porque vai fazer 25 anos agora em outubro, mas uma. O governo, a Constituição Federal estabelece que 25% do orçamento vá para a educação. São Paulo estabeleceu que 30% ia para a educação.
Então já estávamos avançados naquela época com 5% acima da educação, porque nós necessitamos de educação. O veto, o governo federal, nossa Constituição, estabelece que o voto é secreto. Não, aqui em São Paulo, para derrubar veto, o voto é aberto. O deputado tem que votar, claro, mostrar, olha, estou votando a favor, estou votando contra e justificar. Transparência. Deixa eu ver o que mais. Meio ambiente teve avanço. Meio ambiente teve um avanço muito grande, tanto nos recursos humanos, nos recursos, no saneamento, coisas que nunca pensava. O meio ambiente foi contemplado. Olha, tem tanta coisa que a Constituinte, que os constituintes fizeram, mas eu estou ficando velho, estou esquecendo. Não, lembra que o nosso programa é de lembrar. Como é que era presidir esses trabalhos? Como é que foi chegar à presidência da Assembleia justamente num dos momentos mais importantes que ela teve? Eu lembro que eu trabalhava 16, 18 horas por dia. A minha mulher, ela não reclamava. Se eu devo esse trabalho, eu queria prestar homenagem a ela, porque ela foi uma companheira exemplar. Mas você chegava aqui e você não tinha tempo para nada, porque era a reivindicação de todos os segmentos, todas as categorias, de todos os setores. E o que era a minha função? A minha função era conversar com Barros Munhoz, que era a sistematização, conversar com Purini e atender todos os pleitos das categorias que aqui estavam. Eles já traziam meio filtradas essas reivindicações todas, porque era muita coisa? Não, as temáticas levava para a sistematização. A sistematização levava para o relator. E o relator queria aprovar e para levar à plenária para ser votado. Para ter uma ideia da importância, houve uma emenda que impedia a instalação de usinas nucleares em São Paulo. E o governo federal, depois de muito trabalho no projeto Paramar, na cidade de Iperó, conseguiu o domínio do urânio enriquecido. Se eu tive 2 telefonemas pedindo ajuda, foi o presidente Sarney e o governador Quércia, pedindo ajuda para que não aprovasse o impedimento de instalação de indústrias nucleares aqui em São Paulo, porque o Brasil tinha conquistado o domínio do urânio enriquecido neste projeto e tinha gastado bilhões de reais. É o que está acontecendo com o Irã, que o mundo todo está lutando para que o Irã não tenha urânio enriquecido. Naquele momento, nós já tínhamos a 5ª estação, não são 10 estações, nós já tínhamos a 5ª estação dominada, porque a 6ª é consequência da 5ª. Hoje o mundo todo tem as 4 estações, o que é? Pegar o minério e transformar em yellow cake, e transformou em yellow cake, 100 países têm. O difícil é da 4ª para a 5ª. E também eu quero prestar uma homenagem aqui ao Almirante Otton, este um brasileiro de 10 costados. O Almirante Otton foi o responsável por esse trabalho para o urânio enriquecido. Almirante Otton, você é um brasileiro que orgulha todos nós. Deputado, e além dessa questão da energia, o que mais que deu muita polêmica assim na época, que o senhor lembra? Olha, que essas emendas estavam pipocando aqui, que isso aqui estava uma loucura, esse ritmo frenético de trabalho. Eu quero prestar 2 homenagens também a 2 deputados. O deputado Erasmo Dias e o deputado Cicotti. O deputado Cicotti era um grande líder, um constituinte que orgulhou essa constituinte. E o PT colocava a plenária constantemente cheia. E o Erasmo também, na linha política adoptada, toda vez que ele ia falar, o plenário manifestava contra, não importava o que ele estava, já era contra. Já não importava o assunto. E para a gente poder conseguir cumprir a data de 5 de outubro, eu ligava para o Erasmo e dizia para ele: Erasmo, nós precisamos promulgar a Constituição, você precisa me ajudar. Tinha um prazo rígido para isso, né? E ele falava, mas não é possível, esse plenário desse jeito não é possível. Mas, deputado,
Eu concordo com você que o plenário está trazendo problema para nós, o PT está trazendo problema para nós, mas eu preciso que você nos ajude. Tá bem, vou ajudar. Ligava para o Cicote. Cicote, felizmente eles morreram, não podem contestar, mas é importante deixar como verdadeiro, e posso afirmar que é verdadeiro. E Cicote dizia o seguinte: como nós podemos aprovar, votar nisso, com essa posição do Erasmo Dias? O Erasmo Dias faz isso, faz aquilo e tal, tal. Eu falei, mas, Cicote, se você não me ajudar, nós não vamos promulgar. Então, tá bem. Então, Cicote, me ajuda, segura esse pessoal teu. E com essa postura, nós seguramos muitos movimentos que poderia ter perdido o controle. Que poderiam ter atrasado os trabalhos e complicado. Não, poderia ter perdido o controle mesmo. O que é perder o controle nessa hora? A gente nunca sabe quando 800 pessoas juntas pode fazer. Foi mais difícil manter esse tom conciliador, deputado, como presidente da Constituinte? Olha, como presidente da Constituinte, tudo é difícil e tudo é agradável. Nós fazíamos, muitas e muitas vezes, entrávamos na reunião 8 horas da manhã, 2 horas da manhã, nós tínhamos comido empadinha, sanduíche. O estômago levou a pior na Constituinte. Não. E todos os líderes, também comendo esfirra, isso, aquilo, porque ficava uma mesa ali, eles não podiam levantar, eles não podiam sair. Então, eles trabalharam como nunca e sempre dando o melhor deles. Não, a história agradece, né? Não, eu aqui posso dizer aos senhores que me ouvem, olha, homenageio o mais que puder os líderes da Constituinte. E todos os 84 deputados constituintes, porque fizeram um trabalho exemplar. É um trabalho que enche o senhor de orgulho, até hoje. Não só a mim. O Estado deveria ficar orgulhoso, o país deveria ficar orgulhoso com essa Constituição que nós fizemos, talvez a mais moderna que o São Paulo teve. E existe reconhecimento, deputado, por esse trabalho todo, na opinião do senhor, ou falta um pouquinho? Olha, se você perguntar a 10 pessoas o que é a Constituição, 9 vai dizer que não sabe o que é. Apesar dos direitos que ela vive todos os dias terem sido garantidos por essa Constituição, né? A grande lei é a Constituição. Agora, se 9 não sabem o que é a Constituição, nós precisamos fazer com que eles tenham noção da importância da Constituição. E os que sabem, talvez dentro de um egoísmo, não ajuda a esclarecer aos outros que não conhecem. E esse livrinho que ficou escondidinho aqui na bancada, deputado? Nosso programa está acabando, a gente tem que falar o que é isso aqui. Eu fui presidente da UPI. Vou mostrar presidente de todos os deputados estaduais do Brasil inteiro. E eu visitei 2 vezes todas as capitais do Brasil para que o legislativo fosse forte. E no plebiscito, quando nós votamos o sistema de governo, em forma de governo, que seria monarquia, parlamentarismo e presidencialismo, nós fizemos essa cartilha, porque infelizmente todos iam votar. Os professores foram os que mais pediram essa cartilha. Sobre os sistemas de governo. Para que pudesse orientar os seus alunos. Então nós mandamos isso para o Brasil inteiro. E qual o critério que nós adotamos? Nós escolhemos vários líderes para defender a monarquia, o parlamentarismo e o presidencialismo. E foi uma ferramenta que nós pudemos fazer para ajudar na escolha do sistema partidário. Deputado, a gente está chegando no finzinho do nosso programa. É uma pergunta que eu também faço para todos os entrevistados. Do que sente mais saudade? O senhor continua aqui, né, porque é presidente da Associação dos Ex-Deputados, continua sempre nessa casa, mas diante de tudo que o senhor recordou, da questão desses projetos de lei importantes, de seu filho caçula indignado com as injustiças, de ter chegado até o Papa, do que o senhor sente mais saudade? Olha, é difícil a gente dizer o que mais sente saudade. Eu posso garantir o que mais me gratifica o que eu fiz nessa casa. Mas posso garantir que os funcionários desta casa,
orgulha São Paulo. Eu posso garantir que os deputados estaduais fazem um trabalho muito importante para o Estado de São Paulo e que a ausência de poder não é agradável. Muito obrigada pela entrevista do senhor, pela presença aqui no Memórias. A gente volta então na semana que vem. Muito obrigada pela sua audiência e até mais.